Olá, meu povo, seja muito bem-vindo ao Brasileiros no Canadá, esse programa, podcast que visa trazer muita informação e entretenimento para você que está curioso sobre a vida no Canadá. É um projeto organizado e realizado pela Latin Curve, uma non-profit de 17 anos aqui no Canadá, que visa trazer a cultura, fortalecer a nossa identidade, dar suporte para toda a comunidade latina que aqui está situada em Vancouver, principalmente, mas também em todo o Canadá. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial que vai falar sobre esse assunto, que entende muito bem. Ela é conselheira clínica registrada aqui no Canadá. Ela também tem mestrado em educação e psicóloga. A Fernanda Souza, que está aqui comigo, seja Uhum. muito bem-vinda. Como é Muito que você está? obrigada, Manny, muito obrigada. Olha, eu estou muito feliz de ter você aqui, principalmente para falar desse assunto que, na verdade, ele não sai de importância, né? Ia dizer de moda, mas nem moda é. É muito Uhum. importante ele e ele não sai dessa importância, que é a saúde mental, principalmente quando a gente está falando sobre vida de imigrante. Não Sim, só para quem está planejando vir, mas para quem já está aqui, né? É sim. fundamental a gente ter esse cuidado e tudo mais, e por isso que nós estamos fazendo esse podcast, começando assim com o pé direito, esse episódio de hoje com a Fernanda, porque a gente vai falar sobre muitas coisas. Porém, antes, vamos entender um pouco mais quem é a Fernanda. Um momento psicólogo aqui agora. Fernanda, me fala um pouco sobre você. Sim. Eu estou em Vancouver há 25 anos. Eu vim para cá acompanhando meu marido, que trabalhava para uma empresa canadense já no Brasil, né? E é parte da trajetória do imigrante, normalmente, Aham. é, em algumas situações, acompanhando uma outra pessoa que já tá encaminhado para o novo país e se adaptando no processo. Naquela época eu larguei o meu emprego no Brasil, ganhava mais que meu marido no Brasil, mas essa era a oportunidade de crescimento, era uma época, 25 anos atrás, ano 2000, era o final do boom do dot-com, né? Sim. Não sei se vocês são muito novos para lembrar disso, Não mas tanto, não Yahoo e tanto. etc. E a situação econômica no Brasil estava num daqueles lugares de bastante trepidação. E para nós foi uma boa oportunidade. Então, para o Eduardo, esse processo foi de entrar diretamente na empresa canadense, onde ele já trabalhava no Brasil. Isso facilitou, com certeza, né, essa Aham. adaptação ao novo lugar. E eu tive que começar de novo, né? Eu tive que começar do zero. Para nós foi uma decisão estratégica, porque, como muitos casais que vêm, né, muitos Sim. brasileiros vêm em casal, alguns vêm solteiros, outros vêm em família, e a gente pode falar também sobre a diferença de adaptação Sim. nessas circunstâncias diferentes, mas no nosso caso, como um casal, um já veio empregado com um working visa e eu vim tendo um visto de estudante internacional num mestrado da UBC e sem a possibilidade de procurar emprego fora da UBC, né? Que são aquelas limitações que muitos Sim. casais enfrentam. E aí já me deixa duas perguntas para você. A primeira é a seguinte: o propósito veio mais por conta do Eduardo, Sim, seu sim. marido. E aí, como é que foi para você ter que aceitar essa situação? Porque muitas vezes acontece isso, né? Uma pessoa do casal quer vir e a outra não tem tanta Uhum. certeza. E como foi para você que não era parte do seu plano? Sim, sim. Eu acho que naquela época a gente tinha uma visão assim, especialmente no Brasil que a gente vivia, né? Que eu acho que é um pouco diferente do Brasil de hoje. Uhum. Era uma visão como que a gente pode se beneficiar materialmente, financeiramente, culturalmente, como uma unidade, né? E quais os sacrifícios que a gente vai resolver fazer sem pensar necessariamente. Eu acho que a ideia não era baseada em gênero, não era tipo Aham. assim, a mulherzinha seguindo a Sim. carreira do marido, era mais tipo assim, nós dois vamos nos beneficiar, porque ele tem mais condição de estar nessa trajetória e aqui no Brasil a gente está mais limitado, então nós fizemos uma decisão baseada nisso. Era a Né? visão casa, família, né? Tipo, vamos crescer junto. E olha, who are we kidding, né? Eu acho que era uma visão de avançamento financeiro Aham. mesmo, né? Tinha mais oportunidade para a gente, na nossa visão, indo para o Canadá naquela época, de fato estávamos certos, Sim. do que ter continuado no Brasil, né? Perfeito. E foi um risco calculado, Sim. né? Foi um risco calculado. Eu sei que pessoas vêm em situações diferentes. Sim. Acho que nos últimos anos, naquela época não tinha muitos brasileiros aqui, né? E acho que nos últimos 10 até 8 anos, a quantidade de brasileiros que migraram foi muito maior, com muito mais experiências de
de indivíduos, não só no contexto de casal e até de famílias, Sim. né? Isso era a minha segunda pergunta. Sim. Como é que foi chegar a 25 anos? Porque, tipo, agora vocês já sedimentaram todo o terreno pra gente, mas você Sim. chegou num momento em que isso que a gente tem hoje, essa facilidade, como você citou, a quantidade de brasileiros que tem aqui. Sim. Hoje eu brinco... Uma instituição como essa, Total, quando isso. eu entrei para cá, estava falando com a Catalina, um dos contatos principais aqui. A Catalina é a nossa produtora, tá? Sim, Maravilhosa. sim, encantadora. E eu falando para ela, nossa, olha esse, como que o Latin Curva virou uma instituição tão bem estabelecida. Quisera eu ter, na época da minha imigração, né, ter contado com uma instituição como essa, Verdade. um espaço maravilhoso, uma equipe que está ligada nas necessidades dos imigrantes, né? Então é muito bom. E é por isso que eu estou aqui, porque eu gostaria muito de poder contribuir, né? Contribuir com as minhas experiências pessoais, com as experiências dos meus clientes, de uma maneira que possa ajudar pessoas de um modo que eu não tive essa chance no início. Né? É isso, ter essa troca, né, com essa maior facilidade. Sim. Que bom, muito bom saber que você pensa assim. E isso foi uma vantagem gigantesca, porque me facilitou muito assim, a aquisição da cultura local. Né? Eu fico imaginando, assim, eu tenho muitos clientes e outras pessoas que eu conheço que tiveram uma trajetória muito diferente por causa, inclusive, da dificuldade de linguagem. Sim. Né? E aprender uma linguagem não é só aprender a falar a língua. Quando você está aprendendo uma linguagem, você aprende muito desse code switching, né? Você aprende muito sobre a maneira cultural de ser. Eu falo que eu tenho 2 identidades hoje, quase. Eu sei ser bem brasileira e sei também code switch para um outro lugar, né? Uma outra identidade que é assim, mais canadense, talvez um pouco menos. Quando eu entrei aqui no escritório hoje, eu dei um abraço na Catalina, direto, ela estava com os braços abertos, assim, foi a primeira vez que a gente se conheceu. E é uma coisa muito latino-americana, né? Que a gente tem esse warmth, né? Eu tô nesse processo de aprendizado. Eu tô nesse processo de aprendizado. Às vezes eu vou abraçar e falar, ai, não posso. Sim. Às vezes eu quero tocar só no ombro, mas eu falo, não posso. E, Manny, até isso tem um impacto na saúde mental. É verdade. Né? A nossa maneira de, assim, como que a gente coordena o nosso próprio corpo pela cidade, até isso tem um impacto. Eu escuto muito dos meus clientes isso. Tipo assim, as pessoas são frias, ou as pessoas são mais distantes. Ou, em alguns casos, é assim, eu fico muito satisfeito que eu não sou obrigada a abraçar ninguém. Uma das coisas que eu tive grande choque, por exemplo, com relação a isso, é quando eu entrava no elevador. Que no Brasil você tem que falar olá. Tudo bem se você sair sem falar, alguém vai dizer de nada. Até logo. Sim, sabe? Daquela como se fosse piadinha, uma grosseria. Isso, é como se fosse uma grosseria. E aqueles, raramente eles fazem. Até eles fazem, no meu prédio eles fazem. Mas logo no começo eu percebi que eles não fazem tanto. E isso pra mim foi um choque. Hoje em dia eu adoro. Sabe? Eu só entro no meu celular, eu não preciso interagir, você não sabe? Tem que fazer, você não tem que passar pano pra ninguém, passar né? pano Você pra não ninguém. tem que fazer graça pra ninguém. E tem 2 lados dessa moeda, né? Um lado é que você tem uma noção dos seus limites, dos seus boundaries, e as outras pessoas vão estar respeitando isso, e você não vai ser obrigado a fazer uma performance, né? Para ninguém. Desculpa que eu estou colocando umas palavras em inglês no meio da conversa. Acontece, a gente tava falando fora das câmeras, e ela e eu colocando palavras em inglês, aí eu falei, eu só tô há 3 anos e meio, tô botando, imagina você com 25. É impossível. Às vezes é o que a gente lembra primeiro, né? Então, essa questão de limites pessoais é muito legal de ter esse respeito pelos limites pessoais, né? E de uma outra forma também, assim, pode criar um pouco mais de dificuldades para você alcançar uma certa eu não vou dizer nem intimidade, eu vou dizer assim, o se sentir visto, ao mesmo tempo que você vê o outro. Né? Eu acho que uma das grandes questões que acontecem no contexto de imigração é esse processo até você se sentir visto na nova cidade, né? Na nova cultura. Eu concordo. Eu acho que pode ser um processo solitário esse. Concordo. Como você falou agora, eu acho que é uma via de mão dupla. A gente, ao mesmo tempo que tem que se aprender depois de anos a mudar e se adaptar para esse jeito, e eu acho que por isso que afeta esse nosso psicológico. Ao mesmo tempo é bom aprender e ser uma nova pessoa, descobrir que tem uma nova vertente. Como eu disse... Nos mantém jovens. Nos mantém jovens. Sempre, Estávamos falando sobre isso também fora das câmeras. Eu acho que também é benéfico, é legal você também se adaptar e perceber pontos positivos nessa mudança cultural. Como eu disse, no elevador, a princípio eu achei estranho, mas logo depois eu falei, é legal também, eu também não preciso. Se eu quiser falar, falo. Se eu não quiser, também não preciso. É
isso. Que são essas liberdades pessoais, individuais, né? Que são bem típicas da cultura anglo-saxônica, né? Que está mais, especialmente na Colômbia Britânica, e que tem vantagens e desvantagens, e eu acho que diplomaticamente aprendendo a fazer essa adaptação e tornando isso um espaço também que é o seu próprio estilo, se torna muito importante, né? Em se sentir com um senso de pertencimento Sim. na nova cultura, né? Na nova cidade. Perfeito, perfeito. Bom, vamos sair um pouco da sua vida pessoal agora, entrar na profissional. Sim. Como foi essa sua transição de psicóloga do Brasil para conselheira aqui? Como foi que funcionou esse processo e como funciona hoje em dia? Sim. Ó, isso é interessante até para as pessoas que já são formados como psicólogos no Brasil e que têm interesse em vir para cá, né? De vez em quando eu faço uma informational session com pessoas que entram em contato comigo justamente para falar sobre esse processo. Então, eu vou aproveitar e vou resumir aqui. Eu não sou psicóloga registrada no Canadá ou na Colômbia Britânica. Na Colômbia Britânica, especialmente, em British Columbia, você só pode ser um registered psychologist, in most cases, na maioria dos casos, se você termina um doutorado clínico em psicologia e tem um período muito longo de treinamento, de practicum, né, que é como se fosse o nosso estágio clínico do Brasil. Mas mesmo assim você pode se tornar o que é a minha credencial, né, que é Registered Clinical Counselor, conselheira clínica registrada. O meu processo foi através de um mestrado, né? Eu tenho um mestrado em educação da UBC, que é separado, e eu tenho um mestrado da Adler University, que me deu a chance de registrar com uma das organizações aqui que faz esse registro para counselors ao nível mestrado. Mas essa não é a única forma. Tem algumas pessoas que vão também para o college, que quando você fala college em inglês americano, você está falando de universidade. Quando você fala college no inglês canadense, você está falando de instituições de 2 anos de formação. Isso é tipo um curso técnico / faculdade. Exatamente. Rola meio que uma transição, eu acho. Isso, mas talvez seja seguro a gente falar mais ou menos isso. Eu acho que você tem toda a razão. E você pode ir, tem o Rhodes College, tem o Vancouver Counseling College, acho que é assim que chama, o Douglas College, que tem uma formação que não é a nível mestrado, mas que ainda te dá a chance de praticar aqui e até a receber o Extended Health, que é como se fosse o seguro-saúde das pessoas, né? Porque as pessoas que têm um emprego que fornece esse tipo de benefício pode contar com isso para acessar serviços de psicologia. Então, no meu caso, eu fui pela vertente do mestrado, mas tem outras opções. E, na verdade, para você se registrar como um psychologist, como eu disse antes, em British Columbia você precisa ter o doutorado. Em outras províncias você pode, a nível de mestrado também. Algumas pessoas fizeram até uma revalidação através de outra província. Sabe? De outra província. No final desse bate-papo, a gente vai falar as redes sociais da Fernanda, então vocês podem seguir, mas até lá vocês têm que ficar com a gente e aproveitar esse bate-papo também. Olha, muita gente chega aqui pensando que vai ser só alegria, só felicidade e tudo mais, mas a verdade é que muitos desafios emocionais, eles acontecem. Eu queria saber quais são os mais comuns, não só para quem já está aqui, mas para quem está vindo. Sim. Olha, eu acho que 2 questões que são muito salientes no contexto da imigração. Uma é a parte, como a gente estava falando antes, né? Eu escuto dos meus clientes, uma ansiedade enorme sobre a documentação até ter o permanent residency, né? Até receber a residência permanente, que todo mundo almeja isso. Exatamente. E é muito estressante porque tem apesar das regras serem no Canadá, elas são mais claras, elas são mais abertas para você ter acesso, né, das suas chances de conseguir chegar lá, até você receber aquele papel e ter certeza que você pode ficar no país. É um processo assim, que traz muita ansiedade para as pessoas naturalmente, né? Porque naturalmente isso vai causar uma insegurança sobre as suas condições ali. Você pode não poder, eu vejo em alguns casos, tenho até um sobrinho que está passando por isso agora. Ele é estudante, ele está esperando entrar numa categoria que pode ser
avaliada Sim. como no track, né, na direção de conseguir a residência permanente. E, em alguns casos, você fica também preso a um certo trabalho. E é muito triste, é muito sério pensar que as pessoas podem ter que enfrentar condições desumanas, Sim. condições abusivas, né, no contexto do vínculo com alguma empresa ou algum Sim. trabalho, até ter a liberdade de procurar emprego num outro lugar, né? Sim. Que é o que a residência permanente fornece. É isso. Eu costumo dizer aqui na Latin Curve, eu tenho duas funções e uma delas é o coordenador de programas da comunidade. Então, eu Sim. trabalho muito com os voluntários, Sim. que é uma forma da gente também fortalecer a comunidade, trazendo habilidades para eles e tudo mais. Uhum. E eu sempre costumo dizer para eles que fiquem tranquilos, que vai dar certo. Uhum. Sempre dá. O Canadá, ele traz realmente oportunidades para que as coisas aconteçam. E que também não tá tudo bem se der uma piradinha. Eu não sou psicólogo, mas tem um momento que a gente realmente perde um pouco as rédeas, Uhum. porque eu acho que a palavra-chave que você falou, uma das, né? Porque quando a gente fala sobre saúde mental, são várias camadas que a gente tem que analisar, mas uma delas eu acho que é essa insegurança, a insegurança de mudar para um país novo, se Sim. vai dar certo, se eu vou falar a língua, se eu não falo a Sim, língua, se eu vou sim. aprender, se eu já falo, se o emprego que eu conseguir eu vou dar conta. Então tem tantas inseguranças e aí vem o plano de residência permanente, porque você começa a gostar de ficar aqui, você quer ficar e aí traz uma insegurança, será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou conseguir os pontos? Sim. Então, talvez a insegurança tá lá no top 3 Sim, da... e isso me faz para a segunda parte da resposta para a pergunta que você Sim. fez, né? Que é exatamente isso, esse caminho para mudança de identidade. Uma é documentação, a outra é encontrar um lugar de pertencimento, né? Um lugar onde você se sente parte da sociedade de novo, onde você pode praticar a profissão para a qual você treinou, ou no caso de famílias, um dos grandes desafios de adaptação é não ter o suporte da família de origem, né? A família nuclear muda para cá com Sim. crianças pequenas, ou um casal começa uma família aqui, mas não tem uma rede de proteção, não tem uma rede de suporte com o sogro, a sogra, a tia, a vizinha, os próprios pais, naturalmente. E isso cria uma pressão enorme, especialmente no casal. O casal sofre uma pressão enorme por não ter mais suporte. Eu não estou falando de uma maneira simplesmente classed, né? Tipo Sim. assim, quem tem empregada e babá no Brasil. Eu estou falando Sim. que, mesmo se você não teria tido acesso a esses serviços no Brasil, normalmente você teria uma rede de apoio maior por ter crescido lá, Isso. por ter vizinhos, Tem família, colegas, família, exatamente. isso, total. E quando você muda para cá, e se você não tem outros familiares aqui, isso é uma pressão gigantesca no casal. Eu fico pensando na nossa própria experiência, né? Era maravilhoso para a gente ter a nossa filha aqui, mas no início, não ter tido o suporte da família original foi uma coisa brutal e as pessoas não calculam. As pessoas calculam assim, eu vou ter um filho adolescente que não vai chegar tarde da boate com medo de assalto. Eu vou ter um filho adolescente que não vai necessariamente estar passando os apertos que eu vejo, né, com os medos que as pessoas Isso. passam no Brasil, com relação à violência, etc. Mas até você chegar nesse lugar de mais liberdade, você passa muito aperto também por estar tão sozinho, né? Até você formar essa rede de apoio aqui é um tempo longo. Falamos de alguns problemas. Gente, Sim. são várias camadas, como eu falei aqui. Esse é só um bate-papo simples. Eu acho que a gente vai precisar chamar você de novo para falar temas mais específicos. Vou adorar. Mas tem muita coisa para se falar aqui. Porém, a gente falou de alguns problemas. Vamos falar das soluções? Vamos falar de soluções. Vamos. Falar Quando de o pessoal soluções. chega aqui, o que é que eles podem Abrir meu encontrar de papelzinho suporte aqui. para poder se manter um pouco nos eixos? Olha, não é parte do seguro social ter acesso a serviços de psicólogos, né? Da mesma maneira que você pode ir no médico aqui. Sim, uma pausazinha, só para explicar para quem ainda está vindo. A questão que ela fala do seguro social é como se fosse o nosso SUS, Exato. certo? A gente tem um acesso à saúde, mas esse acesso ele é limitado. Eu vou tentar falar com as minhas palavras, você me corrige se eu estiver errado, mas a gente não tem acesso a especializações. Então, fisioterapia, psicologia, psiquiatria é um outro segmento onde a gente precisa pagar por isso. A não ser que você tenha o Extended Health, que você falou que é um
um seguro, um plano de saúde que a empresa oferece ou que você faz à parte, que seriam os famosos planos de saúde que a gente tem no Brasil. Sim, sim. É mais ou menos isso? Eu acho que você falou muito bem. Eu vou só complementar dizendo que assim, eu sou muito grata ao SUS daqui, Sim, né? Eu sou sim. muito grata ao sistema de saúde universal daqui, que nos dá acesso ao médico de família, quando a gente consegue ter um médico de família, uma clínica para a gente ter. Isso é. Eu já morei nos Estados Unidos também, eu morei nos Estados Unidos por 6 anos, então eu vejo uma diferença muito grande e uma grande vantagem no Canadá com relação a isso. Entretanto, tem algumas limitações importantes, né? Então, eu sei que a gente não tem muito mais tempo, mas eu gostaria de não se sugerir preocupa com o tempo. que as pessoas que precisam de uma ajuda e que não estão numa posição de ter acesso ao seguro-saúde através de uma empresa, que precisam de o que a gente chama de um sliding scale, ou free services, ou low-cost services, né? Sliding scale, depois eu traduzo. Eu tenho sugestão de dois lugares que eu sei que fornecem acesso à terapia de qualidade e que pode servir como, pelo menos no primeiro acesso, né? Pode servir como uma grande ajuda, como um grande suporte. Um é o Living Systems Counseling, que as pessoas podem encontrar a referência online, e o outro é o Moving Forward Family Services, né? Tem outros Family Services, tipo Family Services of the North Shore, Vancouver Family Services, que também dão acesso às famílias. Em algumas situações tem uma lista de espera, mas eu recomendo que as pessoas tentem ter esse acesso ou que vão através desse acesso, porque ir para um consultório particular nem sempre é viável, né? Exato. Uma outra sugestão, para um caso de emergência psiquiátrica, no contexto de Vancouver, o VGH, que é o Vancouver General Hospital, é o único hospital que tem psiquiatria 24/7, né? Que tem emergência de psiquiatria. E eles têm também, anexado a eles, tem uma parte do VGH que chama Access and Assessment Center, que também é para uma situação de emergência. Se alguém tem um surto psicótico, se alguém está com pensamento suicida, pronto para realmente ir às vias de fato, ou pensamento homicida, ou alguma coisa que a gente sabe que está muito fora, né, do lugar da... Não gosto nem de usar a palavra normalidade, mas do lugar de saúde. Né? Então, o Access and Assessment Center, ligado ao Vancouver General Hospital, é o lugar de emergência. Tá? Perfeito. E eles, se não me engano, o AAC, que é o Access and Assessment Center, funciona de 9 da manhã às 9 da noite, e quando está fechado, vai direto pela porta de emergência do VGH. No caso de questões relacionadas a uso problemático de substâncias, talvez o melhor acesso seja o St. Paul's Hospital, né? Se alguém tem uma overdose. Eu estou falando isso de uma maneira aberta porque né, a gente sabe que o uso de drogas recreativas é uma coisa que faz parte da vida de algumas pessoas, e é importante também saber para onde ir nessas situações de emergência. Vamos aproveitar que a gente está falando de saúde, que eu tenho um recado importante para vocês. Mais de 224 casos de sarampo foram relatados no Canadá recentemente, de acordo com o último relatório da Agência de Saúde Pública do Canadá. Então, o que é o sarampo? Você deve estar se perguntando. É uma doença viral altamente contagiosa, mas estável. Começa com febre, tosse, coriza, olhos vermelhos. Poucos dias depois, manchas brancas aparecem na boca, seguidas por uma erupção cutânea vermelha, que se espalha do rosto para o corpo. O sarampo se espalha facilmente pelo ar ou superfícies contaminadas. A vacinação, para este caso, é a melhor defesa e quase 100% eficaz. No Canadá, 2 doses de vacinas MMR são recomendadas, geralmente na infância. Para mais informações, visite o site da Agência de Saúde Pública do Canadá. É isso aí. Vamos voltar com o nosso papo agora, né? Fernanda, vamos falar mais outra coisa. Sim. Eu, por exemplo, tive essa dificuldade de encontrar um psiquiatra, um psicólogo aqui, justamente pela fila de espera, como você citou, e eu acabei fazendo pelo Brasil. E eu faço um link entre o Brasil e o meu médico de família. Então, ela manda todas as prescrições e as opiniões dela, o relatório. O médico, depois, ele faz uma anamnese comigo para ver se bate, e ele me passa. Essa seria uma opção também. Excelente opção.
eu vou te dar alguns exemplos disso. Eu já tive clientes que fizeram exatamente isso. Em algum momento, eles quiseram se transicionar para mim, imaginando que eu tinha um contexto, eu tinha um entendimento melhor sobre a questão da imigração e etc., mas alguns, inclusive, até por uma questão de custo, né? Sim. Mantiveram esse contato próximo com o psicólogo no Brasil. Essa é uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo. E tanto no contexto de um psicólogo do Brasil, quanto o nosso contexto aqui, uma das coisas que eu acho que quem já tem acesso a psicólogo aqui, ou a Registered Clinical Counselor deve fazer, é justamente pedir isso, pedir para acontecer esse liaison, né? Para acontecer esse tipo de coordenação de serviços. Sim. Que é uma das responsabilidades éticas do Registered Clinical Counselor, é dar suporte para o seu cliente dessa forma. Tem situações que eu deixo até uma mensagem gravada no WhatsApp do meu cliente, falando em inglês, né, para usar a minha autoridade profissional, de modo que ele possa tocar para o médico de família dele, por exemplo, se eu estou suspeitando que um dos meus clientes tem TDAH, ou se eu estou suspeitando que um dos meus clientes precisa de uma ajuda extra com relação à ansiedade ou depressão, para não parecer que o meu cliente está tentando receber alguma ajuda ilícita do médico, exatamente. Eu uso a minha autoridade profissional para dar esse suporte e muitas vezes falo assim, olha, fica tranquilo de tocar essa mensagem para o médico, né? E ele pode entrar em contato, ele ou ela, ou eles, podem entrar em contato comigo para eu reforçar essa minha percepção. Claro que você tem que ter, na minha posição, claro que você tem que ter autorização formal, né, para esse tipo de colaboração. Essa dica é fundamental. E se você falar com algum profissional de lá do Brasil, sempre pede para ele se colocar à disposição para entrar em contato. Exatamente como você falou, os meus acompanhamentos, eles são assim. As profissionais que trabalham comigo, elas fazem questão de dizer, ó, pode passar meu e-mail, pode passar o meu contato, se ele tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Naturalmente. Então, essa é a melhor solução. Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas eu acho que o mais importante é que a gente já abordou um pouco uma preparação. Que isso tenha sido um suporte de alguma forma, né? Para esclarecer. Como imigrante e agora me sentindo um pouco paciente seu, eu queria dizer que acredito que sim. Me coloquei um pouco na posição de se eu tivesse vindo para cá. Então, se preparem, venham tranquilos, é normal, procurem um acompanhamento profissional para vir da melhor maneira possível com essa saúde mental. E se você está aqui também com qualquer um dos temas que a gente acabou abordando aqui, já sabe qual é o caminho a ser seguido. Então, eu acho que já foi de grande suporte, sim, de grande ajuda. Porém, vamos voltar um pouco pro lado pessoal, para as pessoas que estão vindo para cá ou que já estão aqui, elas ficam curiosas com a minha vida aqui. Então, a gente tem um quadro que é um jogo de perguntas, a gente diz que é o Fire Questions, que são as perguntas de fogo, mas na verdade são bem simples, é só para a gente poder entender um olhar diferente a cada episódio. Claro. Então, eu queria saber qual é o seu lugar favorito aqui no Canadá. Tá. Olha, eu fiquei muito encantada com Banff. Fiquei muito encantada. Eu ainda não fui lá, você acredita nisso? Olha, me demorou 23 anos. Pois é, mas eu já está nos meus planos desse ano, eu quero ir lá. Com aquela coisa da gente sempre ir, né? Todas as férias que a gente tem, acaba voltando para o Brasil para visitar. Demorou 23 anos para a gente ir. Foi um lugar maravilhoso, encantador. Mas Vancouver também, né? Vancouver tem cada lugar maravilhoso. Também. Comida favorita? Eu acho que você é uma traidora quando eu falar que eu adoro comida indiana, especialmente do restaurante Vides, que é perto da minha casa. Vocês estão anotando isso. Amo. Você é uma traidora. Mas olha, eu adoro a comida do Boteco Brasil. Sim. Acho que é Eliane o nome Sim, dela. Inclusive, a Eliane tem formação em psicologia, se não me engano. Que bacana. Depois a gente bate um papo sobre isso, porque tem essa... Eu acho que a comida dela acaba refletindo isso, né? Traz um pouco de saúde e de paz mental, concordo com isso. Mais uma pergunta. Restaurante favorito, você já falou, então tá junto com... Brasil. Ok, perfeito. Algo que você aprendeu que não se deve fazer no Canadá. Pode ser qualquer coisa. Interrupção. Que eu te interrompi várias vezes aqui. Nossa, eu também sei, eu preciso agora... Ai, que momento bom. Eu posso agora desabafar. Porque como eu sou diagnosticado com TDAH, então eu tenho essa propensão de interromper. E aqui no Canadá eu aprendi muito a respeitar o outro, ao outro falar. Às vezes eu tô numa reunião, como eu tô aqui na Latincover, são muitos latinos, todo mundo interrompe todo mundo. Eu, às vezes, fico constrangido, porque eu falo assim, não, gente, todo mundo tem que esperar a vez, tem que levantar a mão, sabe? É mais ou menos isso, né? Que é aquele respeito, né, da palavra do outro, o outro também quer ser visto.
Você quer se sentir visto, mas o outro também quer ser visto. Então, essa é uma coisa que, assim, que eu tenho que estar sempre me policiando sobre isso. Mesmo depois de tantos anos, eu sei que é uma das coisas que eu ainda tenho muito para melhorar, é na questão de interrupção. Bom, e um conselho para quem está chegando no Canadá, ou para quem está no Canadá. Olha, se você tem um planejamento que é mais a longo prazo, eu diria que não tem erro, né? Eu não conheço ninguém que tem, e os brasileiros têm uma ética... Eu amo quem fala isso. Os brasileiros têm uma ética de trabalho maravilhosa, os latino-americanos têm uma ética de trabalho maravilhosa, é impossível de não dar certo. Né? Eu falo isso pra todo mundo. Chega a me arrepiar. Eu falei pra ela que eu sou o cara que se arrepia. Sim. E Conheço eu falo muita gente, estou aqui há muitos anos, já morei nos Estados Unidos por 6 anos, e esse é um lugar que sempre teve, né? Mesmo com as políticas, mesmo com a ameaça de ser anexado. Nesse momento, eu ainda sou muito, com muita gratidão e com uma sensação de grande privilégio de ter tido essa oportunidade. O que a gente nota é que aqui tem uma estabilidade política e econômica que é muito difícil de ser alterada, muito difícil de não dar certo. Se você tem a ética de trabalho dos latino-americanos, dos brasileiros, muito difícil de não dar certo. Você se destaca. Eu sempre falo isso, como eu disse, eu trabalho com várias pessoas, inclusive com muitos voluntários, pessoas que chegam aqui no país, e eu sempre falo isso. Gente, muito simples. O Canadá não é perfeito. O Canadá vai ter problemas, você vai ter os seus próprios problemas pessoais, por isso que a gente está trazendo esse tema de saúde mental, mas o Canadá é de fato um país de oportunidades. Não é aquela propaganda, aquela fachada de vem, o Canadá precisa de brasileiros, não é isso. O Canadá é um país de oportunidades, Sim. eu falo isso para todo mundo. Se você fizer o seu trabalho certinho, não tem como não dar certo. Sim, então sim. eu concordo com você. E se eu puder adicionar uma outra coisa, é que ao longo desse processo, uma das coisas que os imigrantes notam também é uma mudança de valores, né? A gente começa a valorizar ainda mais, né, a ideia de morar numa cidade tranquila, onde você pode, se eu quiser, sei lá, comi demais, comi um jantar tarde, vou fazer uma caminhada 10 horas da noite, qualquer lugar, né? Tem a segurança de você ir para você sair de casa em qualquer lugar. Normalmente, tem alguma coisa sobre a estabilidade dessa sociedade aqui, que ainda é um excelente trade-off, né? Ainda é um excelente arranjo da comunidade canadense. Eu costumo dizer que o lado bom que você acaba conquistando aqui é a paz. A paz em todos os sentidos. Sim. A paz de você ser o que você é, a paz de você viver a vida que você quer viver, a paz de você saber que mesmo se você perder um emprego, tem um outro ali na esquina te esperando, talvez não tão importante, talvez não com o melhor salário, talvez não com o melhor conforto, mas tem essa paz. Sim. Então, a paz no contexto geral, você começa a conquistar aos poucos aqui também. E eu acho que reflete até a maneira como a gente se veste, às vezes, né? Isso. Quando eu entrei no escritório, um dos seus produtores comentou, tô adorando o outfit, que eu tô, né, de suéter, largona, de tênis e tal. E no Brasil eu estaria eu vou trabalhar assim hoje, né, no meu consultório. E no Brasil, normalmente eu estaria vestido de uma maneira mais formalizada. E eu acho que isso é parte também desse vibe, né, de Vancouver, do Canadá, que acaba ficando muito confortável, né? Eu acho que a longo prazo, como eu disse antes, recomendo demais. Eu recomendo muito também, tá? E assim, a gente termina esse bate-papo agora. Eu queria te agradecer de coração. Foi muito gostoso, eu ficaria horas e horas aqui. Passamos até do horário que estávamos prevendo, mas eu queria dizer que foi um prazer enorme ter você aqui. Meu prazer e me sinto muito privilegiado de estar aqui hoje. Obrigado de ter como eu disse antes, uma instituição como essa, com a qual os imigrantes brasileiros podem contar, certamente não estava disponível há 25 anos atrás, no ano 2000, quando a gente mudou. Isso é muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, pegar mais informações, algumas dicas... Vocês podem me encontrar, Fernanda Psychotherapy, Instagram, website, Facebook. E o e-mail? Tem e-mail? Sim. connect@fernandapsychotherapy.com. fernandapsychotherapy.com. Então, fernanda@interchange.ubc de University of British Columbia.ca. Tá bom. Quem não entendeu o é o @, tá bom? Pois é, olha, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, a gente tá colocando aqui todos os créditos de cada hospital. A gente também vai deixar na legenda. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada por você.
Ah, foi e a ótimo. produção. Muito obrigada. Eles são maravilhosos, eles são maravilhosos. Olha, eu queria agradecer. Então, deixa eu mandar um abraço que a gente falou da Catalina. Vamos falar do Cris e do Marco também, tá bom? Sim, Pra não ter sim, problema. sim. Bom, Foi o gente, Cris que falou, adorei o outfit. e ele sempre vem assim, ele faz um desfile de moda aqui, mas sempre nessa liberdade de ser quem ele é. Isso é muito bom. Sim. Ó, eu queria agradecer a você também que ficou com a gente até agora. Muito obrigado por ter acreditado nesse episódio, por ter acreditado nesse podcast. Eu espero que vocês gostem. Contribuam com a gente, compartilhando, comentando. Passem essas informações para outras pessoas que vocês sabem que já estão aqui no Canadá ou que estão planejando vir para o Canadá. E se você quiser dar alguma sugestão também, vai lá nas redes sociais, como eu falei, @latincover, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, a gente está sempre aberto para te ajudar. E se você está no Canadá, está chegando agora, quer mais informação, mais suporte, vem para Latincover. Esse local onde a gente está gravando, a gente chama de Latin Plaza, que é a nossa praça latina. Então você pode vir, vai ter todo um suporte para você. O espaço é lindo. É bacana, não é? Vou mostrar depois para vocês algumas coisas. Quem estiver assistindo o vídeo vai poder ver algumas imagens. Então venham para cá, tem todo o suporte. Se precisa pegar alguma experiência em alguma área, se voluntarie com a gente, que você será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Um beijo grande e até o próximo episódio.